Olá, pessoal! Esta é a primeira parte do curso de Introdução à Programação de Computadores, utilizando o aplicativo Interesse. Sejam bem-vindos! Bem, programar um computador não é uma tarefa tão complexa como se imagina. É claro que para o principiante, a programação pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas você verá que não é tão complicado assim. O computador é um aparelho eletrônico que sozinho não tem utilidade nenhuma. Para funcionar adequadamente, ele precisa de softwares, ou seja, de programas que o tornam operacional. Mas afinal, o que é um programa de computador? Podemos dizer que é um conjunto de instruções que orienta o computador a realizar uma determinada tarefa. Assim como uma receita culinária orienta o cozinheiro na preparação de um prato, um programa orienta e instrui o computador para a realização de uma determinada tarefa. Mas antes de nos aprofundarmos no assunto, precisamos estudar um pouquinho de lógica de programação. Para escrevermos um programa de computador, precisamos pensar de uma forma diferente, empregando intensamente o raciocínio lógico. Bem, lógica de programação é a técnica utilizada para organizar e ordenar o pensamento com o objetivo de se obter a solução para um determinado problema. Para ilustrar o emprego do raciocínio lógico, vamos pensar em uma situação-problema do nosso cotidiano, como, por exemplo, a troca de uma lâmpada queimada. Agora vamos pensar no que é preciso para realizarmos a troca da lâmpada. Primeiramente, devemos ter em mãos uma lâmpada nova e uma escada. Agora vamos seguir um roteiro para realizar a troca. Primeiro passo: colocar a escada logo abaixo da lâmpada queimada. Segundo passo: deixar a lâmpada nova em um lugar seguro. Terceiro passo: subir pela escada até alcançar a lâmpada queimada. Quarto passo: retirar a lâmpada queimada do soquete, girando-a no sentido anti-horário. Quinto passo: descer pela escada até alcançar o chão. Sexto passo: descartar a lâmpada queimada. Sétimo passo: pegar a lâmpada nova e subir pela escada até alcançar o soquete. Oitavo passo: colocar a lâmpada nova no soquete, girando-a no sentido horário. Nono passo: descer pela escada até alcançar o chão. E a tarefa está concluída. Você deve estar pensando, puxa, trocar uma lâmpada é tão simples que qualquer um pode fazer sem precisar de roteiro. Bem, você está certo, mas na elaboração de uma sequência lógica, nós devemos pensar em todos os detalhes da tarefa. É claro que um roteiro feito por um ser humano não precisa entrar em todos os detalhes óbvios, como, por exemplo, não precisamos dizer que a escada deve ser colocada logo abaixo da lâmpada queimada, pois o ser humano tem a capacidade de raciocinar e tomar certas decisões sozinho. Agora imagine um computador que não possui raciocínio e executa apenas o que pedimos. Para ele, as instruções devem ser rigorosamente exatas e bem detalhadas. E é justamente nesse ponto que empregamos a lógica de programação. Em linhas gerais, a lógica de programação é o processo onde devemos ordenar o pensamento para criar uma sequência de instruções claras e precisas que represente a solução do problema sem dar margem a interpretações ambíguas. A esta sequência de instruções damos o nome de algoritmo. Como exemplos de algoritmos, podemos citar uma receita culinária, um manual de instalação de um aparelho eletrônico, um roteiro para se chegar em determinado local, um programa de computador. Como regra geral, todo algoritmo parte de uma situação inicial e diz o que deve ser feito para se chegar a uma situação desejada. Lembre-se do exemplo da troca da lâmpada, onde a situação inicial era uma lâmpada queimada e a situação desejada era uma lâmpada funcionando. Entre as duas situações,
houve um processo que dirigiu as ações para se atingir a situação desejada. Esse processo, que na realidade é um roteiro, é chamado de algoritmo. Vejamos mais um exemplo. O cozinheiro tem vários ingredientes e deseja fazer um bolo. A situação inicial são os ingredientes puros e a situação desejada é o bolo. O cozinheiro precisa de uma receita, que na realidade são as instruções para preparar o bolo. Se a receita estiver certa e se o cozinheiro segui-la corretamente, teremos então a situação desejada, que no caso é o bolo. Temos então um exemplo clássico. Veja que a receita nada mais é do que um algoritmo. Vejamos agora um exemplo de algoritmo mais voltado aos nossos objetivos. Imagine que você tem 4 valores e deseja calcular a média aritmética deles. Na situação inicial, temos 4 valores que devem ser processados para gerar a média aritmética. Esses valores são os nossos ingredientes. Necessitamos também de um roteiro para nos orientar no processo de cálculo. Essa é a nossa receita. Se o roteiro for seguido corretamente, teremos a média aritmética dos valores iniciais. Chegaremos então à situação desejada. Observe que o processo que representa a solução é na realidade um algoritmo. Agora, muito importante, um algoritmo é uma sequência finita de passos que permitem a execução de uma tarefa. Ele pode ser descrito como uma receita ou uma sequência de instruções que tem por objetivo concluir um trabalho específico. Um algoritmo não pode ser redundante nem conter instruções subjetivas, e as instruções devem ser claras e precisas. Voltando ao nosso algoritmo, note que utilizamos uma linguagem natural para representar a sequência de instruções. Isso facilita o trabalho. Porém, existem outras estratégias mais profissionais para descrevê-lo. Podemos representar um algoritmo utilizando uma linguagem estruturada denominada pseudolinguagem. Essa estratégia utiliza palavras da linguagem natural, no nosso caso português, porém com uma estruturação muito próxima à de uma linguagem de programação. A pseudolinguagem não é uma linguagem de programação, ela é apenas uma maneira de se escrever as instruções usando um formato parecido com o formato de uma linguagem de programação. Veja como fica o nosso algoritmo em pseudolinguagem. Observe que o algoritmo ganhou uma estrutura mais formal, mas sem perder a clareza, apesar de parecer um pouco estranho para quem não está acostumado. Vamos analisar o algoritmo para que você entenda melhor. Em pseudolinguagem, um algoritmo deve ser iniciado e finalizado com as palavras específicas. Nesse nosso caso, os algoritmos começarão sempre com a palavra rotina e terminarão com a palavra fim rotina. Em seguida, devemos declarar os dados que serão tratados pelo algoritmo. Usamos a palavra declare para relacionar e dar um nome a cada informação que será usada. Lembre-se de que o nosso algoritmo precisa receber 4 valores para poder calcular a média. Daremos a eles os nomes V1, V2, V3 e V4. Devemos também indicar que os dados são numéricos. Devemos agora informar o nome do dado que armazenará a média aritmética. Daremos o nome M e indicaremos que também é um dado numérico. Estas 2 instruções de declaração são extremamente importantes. Quando o computador executar estas linhas, ele reservará na memória principal um espaço para cada um dos dados declarados. Desta forma, teremos na memória do computador
um espaço para cada um dos valores, que depois serão digitados, e um outro espaço para a média, que será calculada. Agora que já temos os espaços na memória para guardar os valores, devemos dar uma instrução para que o computador receba pelo teclado o primeiro valor. Basta escrever receba e indicar o nome da informação desejada, que nesse caso é V1. Quando o computador executar esta instrução, ele ficará esperando até que o usuário digite um valor. Quando o usuário finalizar a digitação, o computador armazenará o valor digitado no espaço reservado na memória, que nesse caso é o espaço que nós demos o nome de V1. Como temos 4 valores para receber, devemos repetir a instrução de recebimento para os valores V2, V3 e V4. Já temos na memória do computador os 4 valores. Agora devemos dar uma instrução para que o computador calcule a média aritmética e coloque o valor calculado no espaço M. A média aritmética é a soma dos 4 valores dividido por 4. Portanto, devemos dizer para o computador que o espaço M deverá receber a soma de V1 a V4 dividido por 4. Note que devemos indicar a soma entre parênteses e usar a barra como sinal de divisão. Agora já temos o resultado desejado. Basta dar uma instrução para que o computador escreva este resultado na tela. A instrução escreva M orienta o computador a escrever na tela o valor que está no espaço de memória chamado M, que é a média aritmética dos valores armazenados nos espaços V1, V2, V3 e V4. Pronto! O nosso algoritmo para calcular a média de 4 valores está concluído. Veja que devemos colocar a instrução fim rotina para encerrá-lo. Vejamos agora algumas considerações sobre o algoritmo. Primeira, todo algoritmo começa com uma palavra que indica o início das instruções. No nosso caso, a palavra é rotina. Segundo, o final de um algoritmo é indicado por uma palavra ou expressão que representa o término. No nosso caso, é a expressão fim rotina. Todas as linhas entre as expressões rotina e fim rotina são consideradas instruções, são as ações que o computador deve realizar. 4. As instruções de declaração, declare, devem ser as primeiras do algoritmo. São responsáveis pela preparação dos espaços de memória onde os dados serão armazenados. Quinta, os dados são chamados de variáveis, pois os seus conteúdos não são fixos, ou seja, eles podem ser diferentes a cada vez que o algoritmo for executado. Sexta, cada um dos dados, que agora vamos chamar de variáveis, deve ter um nome único, definido pelo próprio programador, mas existem algumas regras para a definição dos nomes dessas variáveis. Vejamos algumas. Os nomes de variáveis devem conter apenas letras e dígitos de 0 a 9. Não podem começar com dígitos, não podem conter acentuação nem cedilha, não podem ser palavras reservadas da pseudolinguagem. E aqui nós temos uma relação de nomes válidos e variáveis. Temos lá o V1, valor 1, M e média, todos eles válidos. E alguns exemplos de nomes inválidos. Um V começa com dígito, não pode. Valor, espaço 1, contém um espaço. Média, com acento, não pode. E receba, é uma palavra reservada da pseudolinguagem. Sétima, as variáveis podem ser numéricas ou caracteres. Neste nosso exemplo, estamos trabalhando apenas com variáveis numéricas. Portanto, no final da declaração, devemos incluir a palavra numéricos. Podemos também utilizar as formas numérico, numérica, numéricos ou numéricas.
Todas as formas têm o mesmo efeito. Use aquela que for mais adequada. Oitava. Observe que a maioria das instruções começam com um verbo no imperativo. Declare, receba, escreva. Devemos obedecer rigorosamente essa forma verbal, caso contrário, o computador não entenderá. Nona. As expressões matemáticas obedecem os mesmos princípios da matemática clássica em relação à prioridade dos operadores. Primeiro, processa-se a multiplicação ou a divisão, e depois processa-se a adição ou subtração. Os operadores matemáticos são soma, é o sinal de mais, subtração é o sinalzinho de menos, multiplicação usamos o asterisco e divisão a barra. Para alterar a prioridade das operações, podemos utilizar níveis de parênteses. Observe que no nosso cálculo da média, estamos colocando a soma dos valores V1 a V4 entre parênteses, para que o computador primeiramente some e depois divida o resultado da soma por 4. Vimos que o nosso algoritmo resolve o problema do cálculo da média. Mas como é que o computador vai reconhecer essas instruções? Bem, chegou a hora de utilizarmos o interesse para construir o algoritmo. Bom, você já sabe que a pseudolinguagem não é uma linguagem de programação. Porém, existe um software que consegue ler e traduzir as instruções do algoritmo para o computador. Esse software é o interesse. O interesse é um ambiente onde você pode escrever o seu algoritmo em pseudolinguagem e fazer com que o computador leia e execute as instruções desse algoritmo. Para isso, você deve instalar o interesse no seu computador e em seguida acessá-lo. A janela do interesse é composta basicamente por um editor de textos e um conjunto de botões, de comandos, através dos quais você pode editar, gravar e executar o algoritmo. Agora que já conhecemos o interesse, vamos escrever o nosso programa, ou melhor, o nosso algoritmo, e ver como ele funciona. O primeiro passo é digitar o algoritmo. Após a digitação, grave-o usando o botão de comando salvar. Dê a ele o nome média. Em seguida, use o botão executar para ver o seu algoritmo em funcionamento. Surgirá uma janela onde o seu algoritmo será executado. Você deve clicar mais uma vez para iniciar. Veja agora como é que o interesse processa esse algoritmo. Primeiramente, ele executa as instruções de declaração das variáveis, preparando os espaços de memória. Em seguida, é executada a instrução de recebimento da variável V1. Surgirá um cursor na janela de execução. Neste momento, o usuário deve digitar o primeiro valor e teclar Enter. Vamos imaginar que o usuário digite 5. O valor será armazenado no espaço de memória reservado à variável V1. A próxima instrução também é uma instrução de recebimento. Desta vez, o computador aguardará a digitação do segundo valor. Vamos imaginar que o usuário digite o valor 6. O valor será armazenado no espaço reservado à variável V2. A próxima instrução de recebimento é executada, desta vez para receber o terceiro valor. Imagine que o usuário digite o valor 8. Este será armazenado no espaço reservado à variável V3. E a próxima instrução também é executada. Agora, o computador aguardará a digitação do quarto valor. Suponha que o usuário digite o valor 9, que também será armazenado na memória no espaço reservado à variável V4. Em seguida, será executada a instrução de cálculo. O computador somará os valores das variáveis V1, V2, V3 e V4, dividirá o resultado da soma por 4 e colocará o resultado na variável m.
Observe que a variável m receberá a média aritmética dos 4 valores digitados pelo usuário. Para finalizar, a próxima instrução escreverá na janela de execução o valor da variável m. A instrução fim rotina encerrará a execução do algoritmo colocando uma mensagem de término no centro da tela. Bem, agora vejamos algumas dicas para melhorar o seu algoritmo. Você deve ter percebido que na execução do nosso algoritmo não aparece nenhuma orientação para o usuário. Na janela aparece apenas o cursor indicando que o computador está aguardando algum valor. Seria muito melhor se existisse alguma mensagem para informar o que o usuário deve digitar, como nesse exemplo. Isso é muito fácil de ser feito. Basta colocar a mensagem que você quiser, entre aspas, logo após a instrução receba, seguida por uma vírgula, como mostra o exemplo. Este recurso é válido também para a instrução escreva. Altere o seu algoritmo introduzindo essas mensagens e veja como ele fica muito mais amigável. Muitas outras dicas podem ser encontradas no comando ajuda do Interesse. E assim terminamos a primeira unidade, a primeira parte desse curso. É muito importante que você instale o Interesse no seu computador e que pratique os exemplos estudados nesta aula. Tenha um bom estudo e até a próxima!